Fala galera, estamos de volta aqui na Cara do Golcast, mais um episódio, já pedindo a você para se inscrever no canal, para poder ir lá no Instagram também, seguir a gente, segue a gente em todas as redes sociais, tá? Manda teu like, convida a galera para estar participando, tanto do canal do YouTube como também do Instagram. Tem uns cortes bacanas, tá viralizando, inclusive com a sua participação. Quero já agradecer essa tua participação e fazendo a gente crescer no canal. Na Cara do Golcast foi feito para você que gosta de futebol, principalmente futebol cearense, e falando de futebol cearense, mesmo ele não sendo cearense, se bem que várias situações fizeram para ele ser cearense, para ele vir para cá há mais tempo. Ele não veio, mas agora ele está aqui, veio de novo, né? Veio uma primeira vez, agora está aqui de novo. Satisfação imensa em receber o Fernando aqui hoje que está com a gente, Fernando Leite, diretor esportivo, gestor esportivo, um cara que tem um currículo imenso e a gente tem uma satisfação imensa, né, de estar aqui recebendo você no Na Cara do Golcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. A hora que você estiver assistindo aí, sinta-se reverendado. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A hora que passar. hora. Para mim é um prazer imenso estar podendo participar aqui com vocês, ou através do nosso amigo Newton, né? Isso. Que é o ex-presidente do Ferroviário, que comentou sobre o programa, falou, e para mim é um motivo de orgulho poder falar um pouco sobre minha trajetória, também contar um pouco do nosso trabalho no Floresta, primeira e segunda passagem agora, e um pouco também do que a gente tem vivido dia a dia lá dentro do Floresta. Acho que é legal, e para a gente poder falar de um clube que tem aí 10 anos profissionalmente falando, mas que já bateu na trave e quase chegou na Série B. Eu tenho certeza que vão ter bastante coisa para falar, e estou à disposição de vocês para a gente poder conversar. Primeiro, o Newton é um querido da gente, é um parceiro nosso, está desde o começo aqui junto com a gente, ajudando, trazendo pessoas importantes assim como você. O Tininho, que você viu aí, também foi um convite do nosso querido Newton Filho. Mas vamos para o que interessa, né? Para o que o Fernando realmente tem para trazer para a gente aqui de informações. E eu quero começar, como diz o outro, pelo começo, né? Fala um pouco para a gente aí da tua carreira, primeiro como atleta, profissional de futebol. Já sei que tem algumas coincidências com alguns jogadores daqui, inclusive. Sim. Inclusive ficou de vir para cá também jogar por aqui, mas não deu muito certo. Mas fala para a gente aí, o Fernando, como foi que ele começou, qual posição que jogava, era zagueiro, era meio campo, fala aí para a gente. Eu sou natural de Araraquara, interior de São Paulo, formado terra do Careca. Do Careca, do Serginho Chulapa, em Araraquara, Dorival Júnior, que já esteve na seleção, tá no Corinthians hoje. E foi treinador do Fortaleza. Do Fortaleza também, isso. E antes de ir pro Flamengo, do Ceará também, justamente. São muitos atletas profissionais, Ronaldo Marconato, que foi meu companheiro de zaga também, jogou no Santos, enfim. Temos muitos atletas muito conhecidos, assim, que são de Araraquara. Então eu tive toda a minha formação de base, que a gente tinha isso, né, quando eu sou de 1973, então toda a minha base foi na Ferroviária de Araraquara. Minha formação, o time que me deu a oportunidade, né, de profissionalmente ser conhecido em São Paulo e depois no Brasil e até no exterior. Então eu faço toda essa parte de iniciação na Ferroviária, depois eu saio rodar alguns clubes no interior de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paraná, próprio Operário de Ponta Grossa também joguei, tive uma passagem rápida no São Caetano, e aí eu tenho a felicidade de, no ano de 97, depois de já estar como alguns anos como profissional, eu tenho uma passagem muito interessante, Copa São Paulo de 1990, nós somos vice-campeão paulista sub-20 contra o Guarani de Campinas, em 93, de time de Pitarelli, de Amoroso, de Luizão, de Jalminha, toda essa galera, Ronaldo Guiaro, Carlinhos, uma galera que foi assim, o professor Pupo Jimenez na época era um estudioso do futebol de base. Isso. Meu treinador foi Olivério Bazani Filho, um dos, né, Wilson Carrasco, diversos treinadores que eu tive na base da Ferroviária, e naquele ano a gente faz a final do Paulista, em 93, somente que 2 anos anteriormente, em 91, a gente vai para o Japão numa excursão representando uma seleção paulista junto com o Mojimirim, e ali tinha Capone, que foi referência, e também que é meu irmão também, que jogamos junto nessa época, ele era do Mojimirim, da época de Rivaldo, de Valber, de Leto, né? Essa galera toda que fez o Carrossel, né? Isso. E então a gente Depois foi todo mundo pro Corinthians. Todo mundo pro Corinthians. 91 a gente vai pro Japão, quando a gente volta, eu com 16 anos já estava na equipe profissional
da Ferroviária, já fazia parte do elenco, já treinava, a gente fazia aquele... treinava, ia, voltava, treinava de novo na base, subia, então isso me deu uma bagagem muito grande. Então ali, treinadores e amigos de Araraquara, Mauro Pastor, que foi zagueiro do Inter de Porto Alegre, Vica, que foi treinador aqui, foram pessoas que sempre foram referências para mim, que me ajudaram muito nessa formação, até de caráter, de profissionalismo. Então, eu tenho a sorte de conviver com essas pessoas muitos anos, treinadores fantásticos, vários, né? Fantato, a gente teve Vail Mota, que era da cidade, a gente teve Palinha, a gente teve, cara, Rubens Minelli, treinadores Rubens assim Minelli. de altíssimo nível, assim, sabe? Então, que nos ajudaram muito nessa questão de formação. E depois a gente sai rodar o Brasil. Em 97 eu recebo um convite através de Sérgio Clérici, um italiano, brasileiro italiano que mora em Araraquara, que levou inúmeros jogadores para a Europa, Sonny Anderson, sim, Giovanni Elber, enfim, levou vários brasileiros da Alemanha, levou muita gente para a Suíça, e da Suíça era o caminho de entrada para a Europa. Sion da Suíça. Sion, né? eu fui para o Neuchâtel. Foi também. Eu fui para o Neuchâtel Chamax na época, em 97, e fiquei lá durante 5 anos. Então foi algo que, assim, dentro da minha... Eu tive também, não posso deixar de falar, 95 eu fazia parte de um esquadrão. Eu era atleta do primeiro agente FIFA do mundo, o seu Juan Figuer, que é muito conhecido e faleceu já. A família dele hoje tem a Figuer Sports, que cuida de vários atletas. E naquele ano de 95, no Paulista de Jundiaí, que depois virou Lousano Paulista, ali eu tive uma experiência única com Toninho Cerezo, que está no teu quadro aqui, que é um amigo que eu fiz lá, Edu Lima. Edu Lima jogou aqui também. Marcos Garça, goleiro. Marola, goleiro, que foi goleiro do Santos. Cara, assim, experiências únicas, né? A gente colocou o Paulista de Jundiaí em 95 na Série A2 do Paulista, tivemos o acesso lá. Então, jogadores renomados, fantásticos, que foram me moldando como pessoa, como profissional. E depois a minha passagem lá fora, 5 anos, Alemanha, Suíça, muito tempo lá fora, a gente culturalmente e também desportivamente, tudo me ajudou muito. E eu finalizo minha carreira de atleta de futebol profissional no ano de 2002. Problema sério de joelho, tive que fazer cirurgia, correção e parei em 2002. E aí vem a primeira vez que o atleta profissional morre é quando o médico fala: ó, acabou a tua carreira aqui hoje, você precisa repensar o que você vai fazer. Eu numa cama de hospital em São Paulo. E ali começa um novo período na minha vida. Eu volto da Europa, faço a cirurgia tudo em Matão, inclusive com um dos médicos renomados da parte de ortopedia no Brasil. Muito bem sucedida, mas tive que parar de jogar. E dali para frente eu tomo a decisão de voltar aos estudos. Lógico, né? Eu tinha estudado, nunca parei de estudar, é algo que eu ensino para o meu filho. Hoje eu tenho um filho de 14 anos, Lucas, minha esposa Renata, são as pessoas que estão comigo para o Brasil todo, desde que a gente se conheceu. E eu falo para ele, o estudo e o esporte tem que andar junto. Eu acho que isso não pode ser jamais deixado de falar, nunca, né? Isso, desvincular. E aí eu volto a estudar, monto um projeto com o São Caetano no ano de 2004. Eu paro em 2002, 2004 a gente monta um projeto de academia de futebol de São Caetano, onde a gente tem de início, assim, Hugo, acho que cerca de quase 400 alunos. Era a época que o São Caetano estava ali, 2002, batendo para Libertadores, aquela época áurea do São Caetano. Ademar. Isso, Ademar, toda aquela galera toda, Adãozinho, Serginho, que faleceu, enfim, Silvio Luiz, goleiro, são todos nossos amigos. Gilmar, que foi meu sócio nesse projeto, de Araraquara, jogou aqui no Ceará. Zagueiro, né? Não, era um lateral direito, magrinho, jogou aqui. Sei quem é. E a gente monta esse projeto, ele, Ronaldo Marconato, Gilmar e mais o Sid Clay, que hoje é diretor de futebol de São José. A gente monta esse projeto lá e dá a oportunidade de atletas de uma cidadezinha pequena, vizinha de Araraquara, fazerem algo diferente, que tinha o departamento de esportes da cidade, era muito ativo. E a gente, nesses 4 anos que eu permaneço lá com o São Caetano, eu consigo voltar aos estudos, eu me formo em administração, comércio exterior. Treinadora Jair Pisani, né? Jair Pisani, né? Justamente. Tá. E a gente consegue, com esse projeto, lançar vários meninos para o futebol profissional. Um deles saiu agora daqui de Fortaleza, Bruno Pacheco, foi lateral dos dois. Bruno Pacheco. Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza, daí a gente tem... Foi bem nos dois, inclusive. Bem nos dois, hoje ele está na Chapecoense. Voltou, é formado lá em Araraquara, inclusive depois ele da Ferroviária, tá? A família dele
são meus amigos até hoje, e dali a gente tem ainda mais diversos atletas que passaram. Felipe Ferreira, que também é outro atacante de lado, que subiu comigo no Cuiabá, subiu com o Botafogo, estava no exterior agora há pouco tempo. São vários atletas que... Fabrício Daniel, que é muito conhecido também, um atacante de Mirassol, Novo Horizontino, São Bernardo. Assim, vários atletas que passaram desse projeto e tiveram condição de projeção no futebol profissional, seguiram carreira, e eu faço esses 4 anos ali e consigo, nesse período, entender sobre gestão, porque eu sempre gostei muito dessa parte organizacional, como que funcionava os clubes. Sempre que eu estava jogando, a gente fazia o quê? Eu tinha intenção de entender como é que era o funcionamento fora das 4 linhas. E quando eu paro de jogar, eu me interessei muito por isso, por ir para a parte de gestão, para a parte de organização, supervisão, coordenação. E aí, nesses 4 anos, a gente vai um processo muito interessante, que o time de Américo acaba virando não só uma escola de futebol de São Caetano, mais um clube que disputou Série AB do estado de São Paulo, que lá tem A1, A2, A3. Era a 4ª divisão do estado. Um empresário assumiu esse projeto depois que eu saí e tocou durante vários anos, virou um time profissional, um projeto muito bem estruturado, com ex-atletas fazendo parte como professores, enfim, algo muito bem feito. Não era uma escolinha por ser uma escola, era uma academia de futebol, a qual a prioridade era levar os atletas para o São Caetano, e quando o São Caetano não tinha interesse, a gente podia direcionar para outros clubes. Então, vários atletas saíram dali, alguns mais destaque, outros não, mas acho que o principal, a gente conseguia passar para eles os valores que o futebol ensina. Valores de você respeitar o seu próximo, de você entender que o cidadão, seu... né? Formação, perfeito, era isso que a gente fazia. E aí, eu fico de 2004 a 2007. Quando eu me formo na universidade, eu recebo um convite para trabalhar como o primeiro clube meu, supervisor de futebol do Nacional de Rolândia, no interior do Paraná, vizinho a Londrina, onde a gente faz o meu primeiro momento como supervisor. Então, eu saio de uma parte ex-atleta, depois uma parte de universitário, e aí sim vou para a parte de gestão, que eu inicio no ano de 2008, no Nacional de Rolândia, e de lá para cá são 18 anos de gestão. Passo por Paraná Clube, passo por Londrina, Cascavel, Cianorte, clubes assim. A minha base de São Paulo acabou ficando Paraná. Minha esposa é paranaense. Eu moro em vizinho de Foz do Iguaçu, hoje em Santa Terezinha de Itaipu, já fazem motivos óbvios 17 anos. Paraná, né? Conheci ela através do trabalho. E assim, eu tenho mais clubes no estado do Paraná, porém depois eu saio, faço as experiências vividas no futebol profissional a nível de Brasil, são todas elas iniciadas no Paraná Clube, um clube que me projetou para o Brasil de forma assim que eu jamais vou esquecer, porque Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e são assim as experiências que eu vivia de campeonatos estaduais, que é mais restrito, assim, algo menor. Eu vou para a capital paranaense e ali me apresento o mundo desportivo, né? O Brasil lá se abre, e dali eu saio para Paysandu. De Paysandu fico 3 anos no Paysandu, a gente conquista muito também lá em Belém, experiência fantástica que eu tive. E aí depois vem uma sequência de clubes pelo Brasil todo. Náutico aqui no Nordeste, o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul, o Cuiabá na Centro-Oeste, que a gente teve o acesso em 2020, aí o Oeste em São Paulo, que era o Oeste, agora é Osasco, Oeste Barueri, que eu já estava sede em Barueri, que era o antigo Oeste de Itápolis. Né? Depois ele vai para Barueri, Cianorte no Paraná, depois eu passo também uma sequência de clubes pelo Brasil afora. Eu volto para o Paraná e, assim, de todos os clubes que eu passo, depois em 24 vem minha grande conquista como gestão num clube de Série A, que foi o Vasco da Gama, que foi o clube ao qual no ano de 2024 eu tenho um ano espetacular, de uma vivência fantástica, fazendo uma função de gestão administrativa, gestão de sedes e diretamente ligado ao profissional. Já era o Pedrinho? Era o Pedrinho. Eu fui contratado pelo pessoal da 777 Partners, que era dos Estados Unidos, mas depois tem aquela mudança, e 3, 4 meses depois que eu já estava no clube, teve essa mudança e o Pedrinho venceu o presidente. Trabalhamos o ano de 2024 até o final de janeiro de 25. E aí, depois disso, eu passo pelo Linense, agora é recente, no projeto da Squad Sports, com o Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia.
Dado Cavalcante, que também é o gestor técnico desse Foi projeto. treinador aqui Foi também. treinador aqui. 2015 foi ele que iniciou o time que foi campeão da Copa do Nordeste. A gente tinha trabalhado 12 contra, ele era da Luverdense, depois 13 a gente tá junto no Paraná Clube, aí ele vai, roda tudo, e agora a gente voltou a trabalhar junto, trabalhamos no Paysandu junto, e agora ele vai para esse projeto, me convidou, fiquei 8, 9 meses no Linense, e no final do ano acabei me despedindo do meu desligamento por alguns problemas pessoais, solicitei meu desligamento e em seguida já tinha passado 22 aqui, né, pelo Floresta, uma passagem que a gente teve com o Ricardo Drubis, que era o treinador na época, e depois o Leston, que hoje é o nosso treinador, veio para finalizar a competição e a gente se manteve na Série C. E aí quando eu saio agora, no final do ano passado, eu estou indo para minha casa lá no Paraná e surge o convite novamente, eu falo muito com todos eles aqui, Leston, Diego, Teixeira, a galera, o pessoal todo, e surge novamente o convite e eu retorno para cá. Então, estou muito feliz em poder retornar, já mesmo depois de 22, são 4 anos atrás, né, a passar pela minha primeira passagem e poder trazer um pouco mais de vivência, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de história, um pouco mais de experiência em diversas áreas que a gente passou por tantos clubes pelo Brasil afora, para que a gente possa hoje ofertar, né, ao Floresta todo esse conhecimento, que a gente possa, junto com todos que fazem parte do clube hoje, ajudar no dia a dia, diminuir os problemas, deixar a comissão técnica à vontade para trabalhar, para que a gente possa minimizar todos os problemas e deixar todo mundo em paz, para que a gente possa buscar o tão sonhado acesso do clube que fez 10 anos no ano passado e que bateu na trave, mas eu tenho certeza que está caminhando, está crescendo. Caminhando, tá bom. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir em breve, né? Massa. Fernando, vamos lá. A gente fez aqui um resumo geral, né, até onde você está hoje, mas eu quero voltar lá na época de jogador, zagueirão mesmo, chegava junto, como é que era? Zagueiro raiz, eu falo que hoje, né, mudou muito. Hoje eu até vi uns vídeos. Baixo, eu vi uns vídeos hoje que eu mostrei para meus filhos, mandei para alguns amigos. Eu formei zaga em 96. 97 eu formei zaga com uma pessoa que vocês conhecem muito, Anderson Batatais, que é auxiliar técnico do Ceará, né? É um irmão de vida, assim, um irmão da vida e um irmão que a gente jogou juntos, e um deles, né? Joguei com diversos profissionais de altíssimo nível, mas eu e o Anderson era aquela zaga de botar medo, assim, quando a gente... Torre Gêmeas. Torre Gêmeas, justamente, era assim que chamavam a gente. Em 97 a gente estava disputando a Série A3 pelo Jaboticabal Atlético, interior de São Paulo, lá perto de Ribeirão, Araraquara. E assim, cara, era... Pau. Eu vou falar para você, era outro futebol, né? Não era esse futebol de hoje, né? Então, assim, as experiências vividas como atleta, para mim, são inesquecíveis, porque é algo que a gente leva para a vida, né? Então, assim, o que eu faço hoje na gestão, muito do que eu fiz dentro de campo me ajuda muito no dia a dia. Então, muitas pessoas me perguntam às vezes assim, poxa, você, pelo fato de ter jogado desde a base até o profissional, jogou no Brasil, rodou para todo lado, foi para o exterior, te ajuda nessa... Eu acho que ajuda muito. Certeza, eu não tenho dúvida, porque muitas coisas que os atletas hoje, muitas vezes, nos procuram para pedir para a gente poder resolver, a gente já observou, já viu, já viveu, já passou. Sabe como é. Passa a vivência. Eu acho que o maior legado que a gente leva do futebol é saber respeitar o seu limite dentro do clube. E os processos, assim, né? Processos. Também. Então, é tudo isso que os clubes que eu passo, assim, Hugo, são 18 anos, né? Você viu que são diversos clubes, diversas regiões diferentes. Eu acho que são experiências que a gente carrega para a vida, e em cada local que você vai, eu acho que o importante é a gente respeitar a história de cada clube, as pessoas, o que já foi feito, o que pode ser feito. Então, acho que é isso que eu procuro fazer, e por onde passo, graças a Deus, tenho deixado as portas abertas, conseguido conquistar. Eu acho que eu me sinto um privilegiado, um vencedor na vida, porque eu fiz sempre o que eu amo na vida, que é jogar futebol, que a gente não tinha outra opção quando era criança. Era nosso plano A, e o plano único, né? Era jogar futebol. Até hoje assim, nasceu menino, vai ser jogador. Jogar bola. Chutou de esquerda, e bota numa redoma de vidro. Pronto, porque isso aí é raridade. É raridade. Então, assim, eu acho que pra gente, naquela época, hoje tem muito mais opções. Eu vejo as crianças hoje,
acabaram-se os campinhos de bairro, acabaram a improvisação, o futebol de rua, as travinhas. Então, hoje é sintético, a escola de futebol que a gente estava falando aqui antes do programa. Tudo em campo sintético. Então, assim, mudou muito. Então, campo reduzido, menino, né? Então, eu acho que a gente tem que se sentir, nós somos praticamente nós somos contemporâneos da mesma década, né? Então, assim, nós vivemos futsal, todo mundo vai para o futsal primeiro na época, né? A base de todo mundo para depois ir para o campo. Então, acho que era um caminho que a gente percorria, né, na época. E eu me sinto um cara vencedor no que eu fiz e vencedor no que eu venho fazendo, porque eu me sinto feliz porque eu faço o que eu gosto, vivo do futebol até hoje, né? Eu não sei fazer outra coisa, isso corre no sangue e é o que a gente faz de melhor, e eu espero poder aqui no Floresta conquistar e colocar o Floresta no lugar que ele merece por tudo que o Floresta oferece. Eu acho que a minha volta aqui, junto com todas as pessoas do clube, com comissão técnica, staff, presidência, diretoria, para que a gente faça história e que a gente possa conquistar. E aqui a gente, torcedor do Floresta, tá até... eu já vi, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Aqui, viu? Foi o Ronaldo, viu? Na época do Ronaldo. O Ronaldo, que hoje está no Ceará, né? No Ceará, gente boa demais. E a gente está aqui, ó, torce pelo time cearense, aqui é Clube Cearense na veia, e a gente está nessa torcida. Na minha primeira passagem aqui, o Ronaldo era meu braço direito lá na parte de... O Ronaldo é tipo o Leandro, tudo. O Lenilson. Hoje é o Leandro Leite que está aqui com a gente também. O Ronaldo foi para o Ceará, né? Um novo momento. Tá como supervisor lá, mas aí, assim, graças a Deus, a gente está sempre cercado de pessoas boas competentes e competentes. Né? Deixa eu te falar, a gente tá falando de travinho, eu queria até citar, não sei se você acompanha isso na internet, tem um cara que tem um projeto muito bacana, que é o Projeto Vulcão, que tem justamente uns garotos da periferia de Pernambuco, onde eles fazem justamente isso, né? Os treinamentos dos caras, um contra o outro. 1 para 1, chama. Né? 1 para 1, e aí travinha um do lado do outro. Cara, o futebol brasileiro sempre teve isso como característica. Né? Sempre foi assim, deixa o menino jogar. Né? Deixa ele brincar de bola primeiro, né? Para aí depois a gente vai moldando. A tua característica também, acha que tem que passar por isso quando se é criança, porque a gente pensa em profissionalizar um menino com futebol a partir de 6, 7, 8 anos de idade, que é quando começa, né, as categorias. Tu pensa dessa forma aí? Hugo, é um assunto que a gente fala quase que não é diariamente, é toda hora, porque assim, nós somos oriundos de um processo de base onde a gente começava com a travinha na rua, a travinha num espaço de qualquer terreno. Arrancando a cabeça do dedo, chutando as crianças de hoje, infelizmente, não sabem mais o que é isso. O futebol já vai de chuteira, meião, pronto, caneleira. A gente não chegava, emprestava o pé que não chutava para um amigo que não tinha tênis. Assim, a gente veio dessa... Trava o chinelinho no chão, ou 2 tijolos que a gente conseguia colocar, tirava ou 2 latas de óleo, o que desse a gente fazia ali. Quantas vezes, quando criança, a gente descia para um local perto de um rio, lá na minha cidade, para pegar, cortar o bambu, fazer o buraco no terreno lá no chão, fazer a trave, amarrar com cipó, para a gente fazer as traves. Então, assim, acho que a essência do futebol brasileiro sempre foi a improvisação, foi o drible da rua. Aqui esse 1 para 1 que fazem hoje aí, isso aí era toda hora, era... Então, permanecer com o dedão. Dedão, do dedo chegava e outra, chegava com o pé machucado, não podia chorar, ia pro banho, não chora que eu te avisei. Mas eu tava sem tênis por quê? Porque eu emprestei pro menino que não tinha. Eu era canhoto, né? Então eu emprestava o pé direito, apesar de calçar muito, mas eu emprestava o pé direito pro amigo que não tinha. Porque o jogo era contra a turma do... Ainda eu vi uma postagem no Instagram esses dias, que saudade daquele clássico, a rua de cima com a rua de baixo. Ou o bairro tal contra... Cara, acabou isso. Então, assim, o futebol brasileiro foi sempre conhecido pela improvisação, porque a gente sempre foi autêntico no que fazia. A gente tinha a qualidade do futebol brasileiro. Eu, quando cheguei na Europa, eu tive dificuldade para me encaixar no sistema defensivo que era treinado a escola italiana a parte defensiva do mundo é baseada na escola italiana, né? Porque eles fazem a coisa mecanizada, faz o negócio perfeito ali atrás, e eu tinha dificuldade, porque o futebol europeu tem como prioridade, hoje a gente faz muito isso, a gente cria-se a linha lá atrás,
4, linha de 5. A Holanda jogou muitos anos com o Carrossel e fazia esse sistema de 3 zagueiros e os alas. E você ter que, ao invés de atacar o seu defensor, que nossa marcação aqui era marcação homem a homem, individual, muitas vezes, linha de 4. E aí você chega lá fora e os caras te falam, não, quando a gente perde a bola, vocês correm para trás e param em cima da linha da grande área, espera ver o lado que a bola vai definir a jogada, e aí o cara sai da beirada e vocês vão fazendo um movimento. Tudo que é feito aqui hoje no Brasil, eles faziam lá nos anos de 1997, quando eu fui, eu tive dificuldade, porque eu falei, gente, na minha época estava jogando o Adriano, o Ronaldo Fenômeno, Edmundo, todo mundo na Fiorentina. Os caras, eu falei, como é que vocês marcam o jogador brasileiro se o cara dominar e vocês, em vez de atacar a bola, vocês correrem para trás? Não, porque a gente tem que posicionar e... Cara, foi uma dificuldade. Deu espaço para os caras desse aí. Por isso que o Brasil atropela. Por exemplo, eu falava isso e nós fomos campeões em 94. Aí passamos alguns perrengues aí, né? 98, mas 2002 a gente ganha de novo. Eu estava lá. Eu falo, gente, como é que vocês querem marcar correndo para trás? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo, Kaká. E os caras que estão no banco, o Ricardinho, que nós citamos, Edilson. Se der espaço para os caras. Denilson, que era, né? Então, assim, eu falei, como é que você. E eles não, é assim que a gente faz. E hoje, o que eu vejo? Você perguntou das travinhas. Eu vejo que hoje a gente mecanizou o futebol de base, pula processos, o menino não tem mais o tempo dele tomar gosto pelo futebol, já é esse palavreado, esse linguajar do moderno de agora, já começa a colocar modelo de jogo para uma criança. Eu acho que os processos da base... Passe de amplitude. Falei isso com o Lúcio Flávio ontem, o Lúcio Meia, que era meu capitão. Botafogo estava no Uberlândia recentemente, nós trabalhamos contra lá quando eu estava no Vasco, ele estava no Botafogo. Falei, Lúcio, acabaram os 10 que nem você. Falei isso com ele ontem. Acabou. Acabaram com os 10, nós não conseguimos achar... de lento, né? Diz que O cara que pensava o jogo da bola parada, o que eu vi esse cara fazer quando trabalhou comigo nos 4, 5 anos de Paraná Clube, o que esse cara fez dentro de campo. Jogava muito. Muito. E assim, o nosso futebol hoje, o que a gente fez? Nós caímos naquilo que o europeu queria, porque todas as vezes esses quadros que você tem aqui, que eu achei super interessante, seleção de 70, 82, e, né, faz a gente voltar no passado. A gente tinha os jogadores que faziam futebol arte, futebol, tinha as determinações técnicas, táticas, tinha, mas dentro do campo eles faziam aquilo que eles faziam de melhor. Como que você marcava Zico, Falcão, Éder, Sócrates? São duas seleções com 4-10, né, pô, no meio campo, né? 70, eu não era nascido, mas eu vejo assim, desde que eu me entendo por pessoa aí que eu gosto de futebol, eu vejo seleção de 70 a vida inteira, 74, 78. Então, assim, a gente perdeu o que nós tínhamos de diferencial. De essência, né? Sabe por quê? Porque a base, existiam profissionais nas bases que ensinavam. Acho que o princípio de tudo, a gente perdeu muito isso. Eu falei com os nossos... Mastrilo teve aqui com você, Michel, nosso treinador lá. Esses dias a gente conversou muito sobre a base, que eu também faço. A gestão do profissional no Floresta, mas também ajudo na base também. Falei, gente, aproveita o Floresta, que é um clube que a gente pode fazer, volta um pouco lá atrás. Vamos voltar a fazer um pouco mais de fundamento com os atletas, sabe? Porque eu tenho amigos na seleção brasileira, não vamos citar nome porque acho que é ética, mas quantos atletas da base da seleção brasileira chegam sem saber cabecear, sem saber chutar, sem saber... Assim, tem craque da Champions League que não sabe conduzir uma bola em velocidade. Assim, atletas, treinador da seleção brasileira de base fala, Fer, o zagueiro não sabe cabecear. Mas porque perdeu, Hugo, a gente perdeu a essência nossa, que era fundamento. Acho que o fundamento. Os trabalhos que a gente fazia todos os dias não se faz mais. Hoje você tem tudo monitorado, hoje tem tudo, tem métricas a cumprir. Você pode correr só tantos metros naquele dia que está programado. Você não pode, às vezes... Por que a gente não tem mais caras que batem falta com perfeição, como Rogério Ceni, Marcelinho, Marcos Assunção, caras da minha época? Porque os caras treinavam muito. Né? O futebol, ele é repetitivo. E eu acho assim, a gente perdeu isso, que a gente começou a fazer tudo que o europeu queria. Eu acho que o europeu faz muito bem porque eles têm os melhores campos, os melhores centros de treinamento, os melhores estádios,
jogadores, investimento altíssimo. Só que os caras tiram os caras da gente aqui do berço, e leva para lá. E a gente sabe hoje, isso é um debate que os anos mostram, que as nossas estruturas estão vindo num processo de melhoria contínua, os centros de treinamentos cada dia mais sofisticados, mais condições para os atletas profissionais e base treinarem. Porém, tem a discussão do futebol com o campo sintético, do campo de grama normal, mas a gente ainda não tem o nível que o europeu tem, todos os clubes europeus. Se você vai numa Suíça, que eu falei, que na minha época não era, e hoje é uma cabeça de chave, num sorteio de Copa do Mundo, os times da Suíça, o Basel, o próprio Young Boys, tem clubes ali que jogam Champions League hoje, fases importantes, eles começaram a bater de frente com clubes da Liga Europeia, Inglaterra, França, Espanha, Itália, enfim. O Bodoglint, né, agora, sim, essa semana. Da Noruega? Aconteceu agora de ser a sensação, né? Tiraram a Inter outro dia. Acabou que o Sporting Lisboa fizeram reverteu uma parada, sim. né? Mas são clubes assim que aparecem, né? E que mostram justamente essa estrutura e esse trabalho que justamente, é feito, se a gente vai lá, quem não conhece, todos os clubes da divisão primeira, segunda, terceira na Suíça, a estrutura deles eram as mesmas, os campos são bons, os centros de treinamento são excelentes, tudo é perfeito lá fora. E a gente sabe que no Brasil a gente não tem essa igualdade. A Série A é uma realidade, a B é outra, aproxima-se muito, mas ainda não é a mesma. A Série C já é um outro perfil, e a D, que agora temos aí 90 e tantos clubes, tem clubes que sofrem demais ainda com a questão estrutural, investimento. Então, assim, todo esse processo que a gente está falando desde lá da base, a gente acaba querendo fazer o modelo de jogo hoje que todas as equipes do Brasil, inclusive na seleção, o Fernando Diniz, por exemplo, fez esse sistema de jogo que hoje é adotado por todo mundo. A gente sai jogando desde o goleiro. O goleiro hoje, a prioridade dele não é mais pegar com a mão. Ele tem que saber sair jogando, construir jogo desde o início. O campo, como o Vanderlei Luxemburgo falou, ele aumentou. Por quê? Hoje se sai jogando dentro do gol. Antigamente a gente saía jogando fora da área grande. Então, assim, a gente ganhou, o espaço aumentou, os mini-jogos são setorizados hoje, o futebol hoje é por setores, ele começa ali atrás, ele é trabalhado nas suas fases de construção, passa pelo meio até chegar no ataque, é tudo muito parecido com o que o europeu fez. Então, acho que a nossa essência foi se perdendo ao longo dos anos, nós fomos modernizando, fomos evoluindo, porém a gente caiu em algo que, assim, para mim, opinião minha, que eu converso com muitos amigos da mesma época, a gente simplesmente não faz mais o improviso, a gente faz sempre o óbvio. Passamos a não ganhar mais nada na base, as nossas seleções de base não ganham mais. Nem se classificam, a gente fica fora de Olimpíada, a gente fica fora de Mundial, porque a gente passou a ser igual aos demais. Então a gente passa a ser vulnerável e acabamos não fazendo a diferença. Então isso vem da base até chegar no profissional. Quantos anos que a gente foi a última vez campeão? 2002, com a seleção incrível que a gente falou os nomes aí. Então, eu acho que tudo isso é reflexo de uma evolução do futebol que o Brasil vem passando, porém, a gente não tem a mesma unidade, a gente não tem a mesma qualidade em todas as divisões. É uma diferença, é uma discrepância imensa da Série A para a Série D, e eu acho que isso também, ao longo do tempo, quando a gente conseguir melhorar as condições de investimento, de condições de treinamento no dia a dia, de centro de treinamento, de estádios todos padronizados com o mesmo tipo de grama, que você treina, você joga. E aí, assim, eu acho que a gente vai voltar a conquistar. Beleza. Cara, você falou um assunto importante aí sobre o Fernando Diniz, né? Esse novo modelo de jogo que já está adotado por todo mundo, e até porque ele é bem efetivo, só que tem algumas controvérsias. E aí eu quero já trazer você para esse debate aí. Temos essa saída de bola logo próximo ao goleiro, mas com a chegada dos extremos, e principalmente de pé trocado, a gente acabou perdendo a tal da linha de fundo. Né? A gente praticamente não tem mais. A profundidade, né? Ponta direita, ponta esquerda, vai no fundo, faz o cruzamento. E hoje, antes a gente contava com um atleta que fazia isso, tipo Paulo Sérgio do Corinthians, Renato Gaúcho do Flamengo. Hoje a gente tem que contar com 2 atletas, que é o atacante junto com o lateral. Ele vem para dentro, sempre ele vai puxar essa bola para dentro, tentando esse arremate direto. Ou fazendo a bola invertida do lado contrário. Ou fazendo a bola invertida no segundo pau.
mas tem a passagem do lateral, Sim. né? Então, assim, é o momento agora da gente voltar a usar essa faixa do campo, porque tem aquele quadrado lá que o pessoal estava meio que esquecido, né? Essa jogada ela é muito efetiva, mas ao mesmo tempo você perde muito da faixa do campo e até dos profissionais de fundamento, como você falou, de cruzamento. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Esse modelo de jogo que você citou é algo que todos os clubes têm adotado e, assim, esse pé trocado realmente, muitas vezes, o atleta joga do lado esquerdo vindo para dentro. Isso. E aí eu cito assim, eu trabalhei com um que ele não era dessa função, mas quando ele vinha ali era incrível. O Walter, atacante, no Paysandu, ele teve com a gente lá. E quando ele saía para o lado, ele era de área, mas quando ele vinha de lado, que ele dominava a bola do lado contrário, a facilidade com que Do ele lado achava o esquerdo. lado, o extremo ou o ala fechando do lado contrário. Agora que tem um que você vai concordar, Nicão, que jogou no Atlético, América Mineiro, Ceará São aqui, Paulo, pô. Ceará. Jogou no Ceará. Esse aí, para mim, assim, a perfeição que esse cara fazia essa função de jogar do lado invertido e achar o lado contrário. Então, assim, são modelos utilizados atualmente que, na sua grande maioria, a construção é feita desde o goleiro, dentro da própria área. Antigamente a gente era o quê? Livra todo o perigo lá de trás e deixa o pessoal lá na frente. Então, batia-se o tiro de meta lá na frente, vamos brigar pela segunda bola e depois dali não deixa voltar. Então, assim, essa era o nosso grande trunfo. Saía-se jogando quando tinha qualidade, mas não. Hoje a gente está numa área de risco muito grande. Então, assim, o debate que é feito sobre o modelo de jogo que o Fernando Diniz faz há muitos anos, desde da época do Audax, desde a época de Atlético de Sorocaba. Esse cara aí, assim, ele é da minha época, nós somos quase da mesma idade, né? Então, a gente acompanha muito ele, assim. E bom jogador, né? Bom jogador passagem, né? e, assim, um cara... Ninguém que não conheça pode falar dele, porque esse cara fora de campo, assim, fora das quatro linhas, o que esse cara é um fenômeno, assim, quando ele entra em campo, ele transforma, né? Então, ele tem esse modelo que ele carrega com ele. Então, ele assim, incorpora mesmo, né? E assim, se não fizer o que ele... Justamente, o que você tem que exatamente executar aquilo que ele propôs nos treinamentos e, assim, jogador que tem medo com ele não joga, porque é obrigado a você fazer a iniciação da jogada dentro da tua própria área. Pode errar. O erro é minha responsabilidade. O erro faz parte do processo que nós estamos treinando aqui. Então, assim, ele encoraja, ele faz com que o atleta não tenha medo de fazer aquilo no treinamento e execute no jogo. Então, eu acho que a partir do momento que nós começamos a jogar dessa forma, a gente sabe que, novamente, nossos campos não têm um padrão, cada campo é de um jeito. A Série A contempla-se estádios cada dia melhores, gramados excelentes, mas a gente sabe que Série B, Série C, Série D sofre-se muito, é um sofrimento com gramado, com estádios. Cito até, não vou deixar de falar, no próprio nosso estado aqui do Ceará, o campeonato da primeira divisão, a gente presencia muitas vezes alguns estádios com gramados que, como que você vai fazer esse nível de jogo em determinados locais? É muito arriscado. Porque um erro custa um jogo, né? O erro custa um trabalho que você projeta o trabalho da semana. Então, assim, eu acho que hoje, cada clube, em cada divisão, ele tem que entender em que momento que ele está, em que competição que ele está, onde que vai jogar e se adequar àquele tipo de momento que ele esteja. Então, assim, não dá para você fazer sempre a mesma coisa de acordo com o gramado, de acordo com o adversário. Tudo é estudado. E eu acho que nós tivemos um exemplo disso aqui no Campeonato Cearense. Tudo é programado, tudo é feito com antecedência. Hoje, todos os clubes estão muito organizados e o Floresta não é diferente. Nós tínhamos um jogo em Maranguape, importante, que a gente vinha de resultados que a gente precisava da vitória lá. E nós fizemos algo, eu, o Leandro Leite e o auxiliar técnico Ivan, nós nos preocupamos, porque eu nunca tinha jogado lá, nós preocupamos em fazer o contato, o Leandro é de lá, fez o contato com um amigo nosso que é diretor lá, que é vereador na cidade, nos atenderam super bem, nós fizemos uma visita antecipada no estádio, no Moraizão. Eu não conhecia, nós passamos uma manhã lá, entramos no vestiário, fizemos o caminho que ia fazer o ônibus, chegamos no estádio, vimos o acesso, vimos o vestiário, vimos o campo. Para quê? Preocupado porque era um jogo super importante e a gente sabia que tínhamos algo
importante, decisivo naquele jogo, que tanto para eles quanto para nós era muito importante. A gente jogava fora de casa e a gente se preocupou com tudo. Então, acho que assim, a adaptação do nosso clube, do nosso elenco, do nosso trabalho para aquele jogo foi em tudo, desde a logística. Nós sabíamos que a gente não podia chegar com muito tempo de antecedência, tinha que chegar meio que já próximo do jogo. Fomos meio que prontos já, assim, quase que trocados, chegamos lá só os últimos detalhes. O aquecimento para o pessoal, entramos no gramado, o pessoal do Maranguape, inclusive, agradecer pela hospitalidade, pela receptividade deles conosco naquele momento. Nós entramos no gramado, nós conhecemos. Então, acho que tudo isso faz parte do processo da profissionalização, do jogo. E, assim, a gente sabia que naquelas condições, naquele dia, naquele jogo, nós não podíamos fazer aquilo que o Leston treinava todos os dias. E todas essas informações foram passadas antecipadamente, e a comissão técnica, o staff, todo mundo se preparou, né? E nós tivemos, não fomos, mas a gente faz parte do processo. Nós que cuidamos da organização, nós fizemos parte daquele processo e a gente conquistou a vitória. Soubemos jogar o jogo naquele estádio. A cidade parou para ir para o jogo. Que inclusive, te interrompendo um pouco, que inclusive foi um dos jogos assim que criou-se uma expectativa muito grande, porque o Maranguape, principalmente no seu campo, estava muito bem. Né? Imbatível, porque eles treinam ali, eles jogam ali, né? Então, eu falei sobre tudo isso porque você falou do Diniz, e eu digo assim, eles não vão enfrentar essa dificuldade, mas a gente sabe que muitas vezes o clube grande tem que jogar no interior. E quando você vai, o modelo de jogo utilizado pelas equipes, ela não pode ser repetido todo momento. Porque naquele momento ali a gente... Tem que ter alternativas, né? Tem que ter alternativa, então não vamos facilitar, cuidado com o passe ali. Então, assim, tudo que é feito diariamente nos treinamentos, naquele momento foi pensado pode ser que não dê certo. E a gente não pode correr risco. Então, todo mundo foi importante naquele processo. A gente pensou antes, então assim, voltando, Diniz, funciona bem, muito bem muitas vezes, tem sucesso, mas também tem os momentos que o risco é grande. Total. Quando o risco é grande, você sabe, pode ser que quando dá certo, ótimo. Quando é errado, o clube acaba que em muitos jogos... Agora, recentemente, a gente acompanhou no Vasco, ou seja, onde ele passou no Fluminense, mesmo sendo campeão, levando o Fluminense com resultados extraordinários de Libertadores. Né? A gente sabe, o risco é grande e os erros acontecem, nós trabalhamos com seres humanos, então... É tão complicado porque, assim, foi um jogo que, inclusive, foi campeão da Libertadores, vai para o Mundial, o cara é elogiado por um dos maiores treinadores do mundo, mas a gente acaba fazendo aquilo que é de praxe do brasileiro, né? Sim. Parece que coloca tudo abaixo por conta de um resultado esquece que não tudo foi que satisfatório passou. E esquece tudo que passou. Você falando do Diniz, e aí você falando dessa relação de estar participando de tudo, de logística e tal, faz parte do teu perfil, né? Essa situação de eu não sou só o executivo de futebol, não estou só aqui para contratar jogador, trazer o treinador, dar só um amparo para os caras, não. Vivencia mesmo, participa de todos os processos e já emendando, quem é a tua inspiração para isso? Como foi que tu chegou a ter essa proatividade nessa função? Que a gente sabe que tem muitos que preferem só ar-condicionado, palitozinho e tal. Fala aí pra gente. Eu sou o cara do operacional, assim, corre na veia fazer funcionar, né? Então, quando eu decidi ir para o lado da supervisão, coordenação, e aí o futebol foi mudando, as nomenclaturas, as funções, e gerente, executivo de futebol, inclusive eu não uso essa nomenclatura. Quando todo lugar que eu vou, cara, eu sou no máximo gerente, porque eu acho que corre na veia você participar do processo como um todo. Meter a mão na massa. Meter a mão na massa, ajudar desde o roupeiro. Então, assim, não é porque aqui no Floresta ou porque seja em outro clube qualquer. Série A, B, C ou D, onde eu estiver, eu sou o mesmo sempre. Não fico preso dentro da sala, gosto de rodar o clube todo, o centro de treinamento todo. Eu acho que é porque você tem que se envolver com o clube, né? Conhecer todos os processos, sentir, a gente fala sentir a dor de cada departamento para que a gente possa levar a solução ou buscar um entendimento do que seja melhor para cada departamento, porque o futebol, eu falo muito para o Leandro, está comigo todos os dias, a gente está moldando ele para ser o supervisor fixo do Floresta.
E eu falo muito para ele assim, existe um livro que é o meu, que me direciona, que chama-se A Bola Não Entra Por Acaso. Eu já vi isso. Esse é um, assim, eu leio muito, eu gosto muito da leitura, mas esse é um que eu carrego comigo. É o de cabeceira. É o de cabeceira, porque assim, na gestão, não é só o jogo, o jogo é o final do processo. Antes do jogo tem muita coisa que acontece. Então, nós que somos gestores, se especializamos para isso, eu coloco para eles todos os dias que todo mundo tem o seu grau de importância dentro do clube. É desde o porteiro que abre o portão para todo mundo entrar, o pessoal que cuida do gramado para estar um campo em boas condições de treinamento, a nossa alimentação que é feita pelo refeitório, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o roupeiro, o cara que lava o material, todo mundo tem a sua importância, porque se nessa engrenagem algo não funcionar, o resultado no dia do jogo lá na frente pode ser que tenha algum problema. Tem então, impacto, assim, né? a logística ganha e perde jogo. Porque se você faz uma logística ruim, agora há pouco a gente teve um exemplo antes de entrar aqui, né, no nosso podcast, o Cruzeiro parece que atrasou a sua chegada lá em Curitiba. Falando, né? É assim, ontem o Botafogo fez tudo para sair, para jogar hoje, acho que em São Paulo, se eu não me engano, e o avião apresentou um problema. Eles não puderam ir, foram hoje. Tiveram que dormir no Rio e sair hoje. Então, assim, Isso tudo impacta no desempenho dos caras. Desempenho dos caras. Então, quem está à frente do processo de organização do clube tem que pensar em tudo. E outra coisa, né, Fernando? A gente está falando dos jogadores, mas assim, como você falou, aí é o final já. Mas tem a preparação para os caras chegarem até o campo. E aí envolve toda a comissão, né? Tudo. Tem preparação física, tem a parte da pré-eleção, aquilo que você preparou para mostrar para os caras antes de entrar no campo, os segredos ou as jogadas do time adversário que você precisa dar mais um toque. Às vezes, um negocinho desse que você não fala, acontece no jogo. Tudo que você falou faz parte do processo do jogo. Tem a pessoal do departamento de saúde, que hoje engloba médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista. Então, todos os dias, essas pessoas trabalham antes para que a comissão técnica tenha todas as informações antes do treino rolar, saber com quem pode contar, até onde cada atleta vai fazer o tipo de trabalho que a gente vai realizar naquele dia. Então, todo mundo tem seu grau de importância para que a gente chegue no jogo com tudo perfeito. Então, a logística, eu sempre falo, a gente nunca pode fazer nada sozinho. Por quê? Até o voo que eu escolho, nós já estamos aí às vésperas aí de 15 dias para a gente estrear na Série C. Nós fomos o primeiro clube, assim que a tabela básica saiu da Série C, nós enviamos, Leandro, sentamos, nós enviamos os nossos pedidos de voos para toda a competição da primeira fase da Série. Nós vamos jogar 9 jogos fora de Fortaleza e 10 em casa. Já está tudo monitorado, linkado. Os voos que a gente quer, tanto do Gol quanto da Azul, enviado para a CBF. Só faltando sair a tabela final, a confirmação. Azul, patrocina nós. Para que a gente possa... Por que essa preocupação? Sempre que você sai na frente, isso eu aprendi, você me perguntou, quem é o cara que te direciona? Chama-se Carlos Eike Batista, Carlinho japonês. Foi um cara que veio das mesmas raízes que eu, do interior de São Paulo, chegou ao São Caetano depois de passar por vários clubes pequenos, ganhou tudo com o São Caetano, tudo que o São Caetano conquistou ele estava lá, e depois ele vai para o Santos, ele pega o Santos desde a época lá de Robinho, Diego, aí depois Paulo Neymar, Almeida, toda aquela galera. Então é assim, esse cara atingiu o nível de clubes sem divisão, do Inter de Bebedouro, do Olímpia, do Barretos, e ele chegou a jogar um Mundial de Clubes com Santos e Barcelona, na época do Neymar ele estava lá. Então assim, é um cara que a vida toda, existem muitas pessoas. Referência, então. Ele é uma referência para mim, porque é assim, ele me ensinou muita gestão e logística, organização. Tudo, né? E aí depois vem muitos outros. O Rodrigo Caetano hoje, que é o nosso gerente CBF, executivo, né? Da CBF. Foi do Inter, do Flamengo, Cícero Souza, que hoje também está na CBF, que era do Palmeiras. Enfim, eu tenho inúmeras pessoas que foram importantes na minha formação, que me trouxeram até aqui, e eu procuro tirar um pouco de cada um que tenha de bom. Lógico, as pessoas, ninguém é perfeito, todo mundo tem algo muito bom ou algo que às vezes alguém não gosta, mas eu procurei sempre que estava próximo de profissionais desse nível, pegar o que tem de bom e ir moldando o meu jeito de trabalhar, e eu acho que
a gente tem que ter essas referências, e eu agradeço muito a todos eles e as outras pessoas que não dá para a gente citar, porque é uma Todo vida, mundo, né? né? Vai Mas sempre assim, de alguém. eu acho que a gente entender que o jogo é o ponto final, mas que o treinamento que começa, por exemplo, a Série C tem semana cheia, algo raro no futebol. Bem comum. Então, desde a segunda-feira, quando tem a apresentação, até chegar no jogo, muita coisa acontece. Então, a gente tem que integrar, fazer com que todos os processos eles sejam realizados com Que excelência, fluam, né? que fluam, que todas as informações internamente elas Cheguem a tempo, circulem né? com rapidez, com Perfeito. exatidão. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo de um clube que tem objetivos claros, tem organização, que tem pessoas para executar, que é o importante, Hugo, que ele não passa, você tem estrutura, você tem organização, você tem processo, mas você tem que ter as pessoas por trás, qualificar, Tem que saber fazer saber funcionar, fazer, não improvisar, porque lá na frente o resultado pode ser... Ele vem, né? Vem. Então, assim, o que a gente faz no dia a dia é isso, é se preocupar com os detalhes e preocupar, assim, a gente tem que deixar, Hugo, acho que assim, o principal dessa parte de gestão e da logística é fazer com que a comissão técnica, isso eu falo em todos os clubes que eu estou, preocupado somente com o trabalho de campo, o que vai ser executado para aquele jogo, porque hoje é estudado cada adversário, então uma semana você trabalha com uma coisa, na outra para outra. Então, assim, a comissão técnica não tem que preocupar se o campo está com a grama cortada, se o ônibus, se o voo está certo, se o hotel está reservado. Isso aqui é a galera do staff. Comissão técnica e atletas têm que pensar jogo a jogo, cada adversário, campeonato, e nós da retaguarda Perfeito. temos um compromisso e uma importância tão grande quanto a deles que executam lá na frente, porque se nada funcionar durante a semana, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, pessoal que está lá muitas vezes lavando o uniforme, a comida bem feita, o horário, tudo no horário para não dar atrasado, o ônibus que chega no horário certo, a programação, a gente calcula cada distância. Nossos jogos são em Horizonte. A gente tem o cuidado, todos os jogos em casa, nosso jogo em casa é longe, é todo uma hora praticamente de deslocamento, mais ou menos, até Horizonte. A gente preocupa pegar um trânsito com tudo, quando o jogo é na sexta, quando o jogo é no sábado, quando é no... Tudo muda, então assim, tudo isso tem que estar mapeado por nós que estamos fora de campo, então acho que isso faz parte do processo e é isso que me move no dia a dia, que eu falo sempre, o que nos dá prazer, o que nos dá realização é quando você viaja. Por exemplo, nós vamos sair daqui de Fortaleza, vamos jogar com o Ipiranga e Erechim. Muitas pessoas não sabem. Você tem que programar tudo com antecedência. Então, a gente tem que descer em Chapecó. Em Chapecó, muitas vezes, não desce o avião por causa da neblina, do tempo. E é um transtorno, muitas vezes. Até para a própria Chapecoense. Né, a gente tem que sair de Fortaleza. Nós não vamos bater em Chapecó direto. Nós vamos passar por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro. Vamos descer em Chapecó. A gente tem que treinar lá na Chapecoense. Então, assim, esse relacionamento entre os clubes, entre os dirigentes, ele é muito importante, porque a gente tem um centro de treinamento aqui. Só que quando a gente viaja para jogar com o Ipiranga, a gente não vai ter ele lá. Não vai ter. Nós vamos ter que usar de alguém. Então a gente consegue fazer com que o time treine em Chapecó, programa tudo para depois, na véspera do jogo, a gente saia de Chapecó e ande 2 horas e meia até chegar em Erechim. Então, assim, eu dei esse exemplo porque é o clube mais distante que nós vamos jogar na primeira fase. Porém, todo jogo tem a sua especificidade, você tem que estar ciente de onde você vai, conhecer os locais, as cidades, onde você pode treinar, onde que você pode se hospedar, se está próximo do estádio, se tem que ficar numa cidade, por exemplo, Novo Horizonte, que é do lado da minha casa, em São Paulo. Muitas pessoas não sabem, mas o Novo Horizontino já bateu 3 anos seguidos para subir para a Série A e não tem hotel na cidade. Novo Horizontino, você tem que ficar ou em Catanduva ou em São José do Rio Preto. O próprio Mirassol, as pessoas não ficam em Mirassol. Mirassol é a sensação do Brasil, né? Mirassol, você fica em São José do Rio Preto, porque está a 10 minutos, 15, com escolta, você fica em São José do Rio Preto, que te dá uma condição de logística, aeroporto. Eles estão mexendo lá agora, que vai ter Libertadores e tal. Então, assim, são detalhes que o torcedor, muitas vezes, ou as pessoas que não vivem dia a dia, não faz ideia. Então, a nossa responsabilidade enquanto staff de um clube, por isso que eu não fico na sala, Hugo. Porque se eu estiver na sala, eu não vou saber o que cada departamento está precisando. Então, acho que assim, esse entendimento de gestão do todo,
Ele faz muita diferença. Fundamental. É fundamental. Cara, você falou aí do carrinho japonês, né? Que é uma referência para Sim. você. Tava olhando aqui nas outras referências que você tem. Você era para ter vindo para cá antes, né? Até porque as duas, de 5 referências que você tem aqui, 2 é bem conhecida aqui do nosso futebol, né? Marcelo Chamusca, que inclusive esteve no Floresta há pouco, né? E o Ricardinho, né? Que foi um treinador que passou aqui pelo estado do Ceará, no Ceará. No Ceará. E aí fala um pouco aí dessa relação com eles dois, né? Qual é a tua relação mais próxima? A gente já conversou aqui em off, mas fala para todo mundo, né? Sobre o Ricardinho, principalmente, que é um cara que é referência, pentacampeão, e hoje comentarista esportivo. Da Sport TV, tem muito a ver com essa questão de pensamento de jogo e de estrutura. Sim. Que ele passou por várias grandes equipes. Muito. Assim como o Chamusca. Como o Chamusca também. Que para nós aqui, eu pelo menos sou fãzaço do trabalho do Chamusca. Né, fez história aqui no Ceará, no Fortaleza. Eu até esperava um pouco mais dele no Floresta, achava até que poderia ele ter esperado mais um pouco para ele ter continuado, porque eu acho que ele ia trazer, né, aquilo que o Floresta estava buscando, que é a Série B. Nada contra, pelo contrário, que também sou fãzaço do Leste. Mas assim, quando o Chamusca foi anunciado no Floresta, eu disse, pô, agora vai. É um nome, né? Agora vai. Como os outros todos que passaram, mas o Sérgio Soares, que eu também vi que já veio aqui. Que já veio aqui também com a gente e tal. Mas assim, fala um pouco desses 2 caras que você colocou como referência. Puxei eles 2 aqui, mas Sim. aí a gente pode esticar. Quando a gente coloca alguém no nosso currículo como referência, eu acho que a importância... Porque realmente pode ligar, né? Sim, que o cara pode. São pessoas que conhecem o seu trabalho a fundo. O Ricardinho se tornou um amigo de família. Assim, o Ricardinho, os filhos, a esposa, a família toda, a gente, em 2012, quando eu chego no Paraná Clube, contratado em janeiro, dia 3 de janeiro de 2012, eu saí de Rolândia, no interior do Paraná, e fui para a capital. O Ricardinho para de jogar em dezembro de 11, no Bahia, e é convidado a ser o treinador do Paraná em 2012. Eu lembro. E a gente se apresenta exatamente no mesmo dia, no clube, no Paraná, clube de formação dele, e a partir dali eu começo a ter uma aula de gestão de dia a dia, poxa, eu estava do lado de um cara que... Gigante. Era 2012, ele tinha sido campeão 10 anos atrás. Tudo, cara, de tudo. Né? E assim, falei, cara, eu preciso aproveitar isso aqui a cada momento. Verdade. E assim, meu primeiro trabalho a nível nacional, eu sempre fiz o meu melhor antes de chegar ali, mas ali eu tinha que fazer mais. E o principal que aconteceu, que ficou marcado, eu tinha jogado no Sinop, no Mato Grosso. Time do Rogério Ceni, na cidade dele. E o nosso primeiro... A gente estava na 2ª divisão do Paranaense, em 2012. O Paraná tinha caído. Na Série B do Brasileiro e na Copa do Brasil. Olha que discrepância. E eu chego para fazer o Campeonato Paranaense da 2ª divisão, o qual já tinha sido campeão pelo Nacional de Rolândia. Inclusive, não citei, mas o Danilo, que faleceu no acidente da Chapecoense, goleiro. O goleiro. Foi meu goleiro nessa época. Foi meu, e assim, o Fábio Alves, o Fabinho, nosso lateral esquerdo, o Leandro lembra bem dele, que jogou aqui, que fez um gol. No Floresta. Fez um gol inédito contra o Vitória lá, eu estava no jogo. Violenta, patada dele, foi aniversário dele esses dias até. Esses atletas, eles foram meus atletas, eles eram do Cianorte, no Paraná, e eu empresto esses jogadores no Nacional de Rolândia de 2008, e a gente ganha o campeonato da 2ª divisão, a gente sobe para a primeira, logo no primeiro ano que eu fui ser supervisor, e o Danilo é o goleiro menos vazado, o Neilson, na época, era o nosso atacante, foi o centroavante, o artilheiro da competição. Então a gente sobe assim com todos os méritos. O eterno substituto do Neymar, o Neilson? Não, esse era um outro. Era um outro tá. atacante, esse é o Neilson, que jogou recentemente, até acho que no Vitória, no Remo, teve rodando bastante, eu sei qual você está falando. E a gente, então, tem essa passagem lá, que o próprio Danilo trabalhou comigo, e assim, eu já tinha sido campeão da 2ª divisão, e eu falei, poxa, os caras me trouxeram porque eu fui campeão lá, vou botar o Paraná de novo. Só que no meio disso tudo, nós tínhamos jogos dificílimos para o Paraná Clube, tinha que ser protagonista, inclusive eles estão disputando a 2ª divisão novamente agora, então a gente tinha a obrigação de ganhar todos e subir naquele ano, só hora que a gente tinha a Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ricardinho chama um dia e fala assim, Fernandão, saiu a tabela do estadual, vamos fazer as nossas programações? Então, assim, o Ricardo, ele me ensina que a gente tem sempre que chegar na frente. Ele falou assim, quem chega na frente bebe água limpa. Vamos programar tudo com antecedência. Beleza? Beleza.
Porque quando sair a Copa do Brasil, a gente vê o adversário e nós já estamos com todo o estadual programado. Aí nós estamos com tudo pronto de estadual, sai a Copa do Brasil. Lucas do Rio Verde. Rapaz, Luverdense, onde é isso tal? Eu falei, eu sei, é no Mato Grosso. Como é que você sabe? Eu joguei no Sinop. Então o que a gente tem que fazer? Poxa, aquela época, Cuiabá, Sinop, era mais de 10 horas para você chegar em Lucas. Nossa, Sinop é ali, né? do lado, né? Porque não tinha estrada duplicada ainda, eram muitos caminhões, é a região que Interiorzão mais mesmo. mexe com soja no Brasil, assim, depois do Paraná, tem muitos fazendeiros, pessoas do sul que foram para lá, então era muito difícil de chegar. O que eu faço? Falo, Ricardo, eu joguei no Sinop em, sei, 2000, 2001, não lembro a data, e Sinop fica pertinho de Lucas, e lá tem aeroporto. Então vamos descer lá. Falei, será que o pessoal da CBF vai autorizar? Se não autorizar, nós damos um jeito. Eu fui, montei todo o cronograma, tínhamos um voo de Curitiba para Londrina, Londrina, Cuiabá, Cuiabá, a gente descia em Sinop. Tudo no mesmo dia. A gente foi ali, nós programamos 3 dias antes do jogo, um só para viajar, o outro para treinar e o outro para estar pronto para o jogo. O que a gente fez? Levamos, era a Trip na época. Você lembra da Trip? A empresa aérea? Sim. A Trip. A Trip hoje depois foi mudando o nome até chegar na Azul. A gente foi de Trip, fizemos essa logística, fomos lá em Lucas do Rio Verde, pegamos o Sérgio Papelin, que vai ser importante na minha história, e Dado Cavalcante como treinador do Luverdense. E a gente vai para lá, faz uma operação mais 2 com passagens por aqui. Né? Por aqui, o Papelinho histórico aí no Fortaleza e polêmico, aquela fala dele que ficou marcada. Série C. Até ele voltou esses dias, né? Voltou e saiu agora, tá no Vitória. E aí a gente pega e conseguimos um resultado expressivo lá, fizemos um 2-2 lá, conseguimos o que a gente queria, porque você fazia o jogo da ida, depois fazia o jogo da volta. E ganhamos na volta de 2-0, mas a estratégia montada para aquele jogo deu certo. E a partir daí eu ganho a confiança do Ricardinho, porque ele não me conhecia nessa função. Havíamos até jogado contra na época dele de Corinthians, eu na Ferroviária, enfim. Mas a gente não se conhecia. E a partir dali, a gente cria um vínculo de confiança e amizade que isso ultrapassou as 4 linhas. Porque ele tem filhos que jogam, um deles agora foi campeão paranaense pelo Operário, chama Bernardo. O outro mais novo chama Benício, também joga. Operário que você fala de Ponta Grossa. Ganhou agora o Paranaense, do Londrina, e ontem ganhou a Copa do Brasil do Londrina lá. O filho dele joga no Operário. E o outro filho dele, Bruno, trabalha na área de gestão também. Ali acontece uma coisa que ultrapassou os limites do profissionalismo. Foi para o lado pessoal, familiar. Ele não saía com nenhum dos filhos dele, dos projetos, escolinha, ele tem várias. Ele liga sempre para mim, eu vou para tal lugar, o que você me diz, o que é melhor eu fazer? Preciso de um ônibus para a gente confiar. Então, eu acho que esse tá ali, não é à toa. Até porque, assim, se ele é uma referência para ti, te ajudou, mas tu também ajudou pra caramba ele no começo dele também, né? Não, e foi o primeiro clube dele, nós temos a passagem, nós ganhamos, inclusive naquele ano a gente passa o Luverdense, nosso próximo adversário foi o Ceará, jogando aqui no PV. Eu te contei toda a história antes, a gente passa pelo Ceará também, na segunda fase, 2012. Inédito 2012, e depois a gente pega o Palmeiras na terceira fase. Aí a gente acaba ficando pelo caminho, porque era uma diferença, nós disputando a segunda divisão do Paranaense, apesar de um elenco muito bem montado, um trabalho muito bem executado naquele ano, porém a gente cai para o Palmeiras. Uma camisa também forte, né? Que aqui forte, o Paraná... e assim, pra gente... foi algo assim que ficou marcado na história do clube, como que a gente chegou até ali, porque para todos nós estávamos na segunda do Paranaense, jogar uma Copa do Brasil e enfrentar uma Série B dificílima já naqueles anos. São 14 anos atrás, né? Então o Ricardinho se torna para mim um amigo, um irmão, um familiar, e assim como os outros, eu tenho dezenas de treinadores que eu trabalhei, que também a nossa amizade, o nosso comprometimento com o trabalho nos tornou muito amigos, e o Marcelo Chamusca tá ali também, porque é um outro cara que... Marcelo Chamusca, né? Outro cara que... Fernandinho, ele fala, Fernandinho, eu preciso de você. A nossa passagem pelo Paysandu vencedora, conquistas. Foi bem, né? Ele, o Caé Cunha, e o Roger Gouveia, que hoje é preparador físico do 20 do Fortaleza. Isso. A gente tem uma passagem de vitórias, onde a gente foi juntos, e assim, vencedores
pessoas que no dia a dia é um trato muito fácil também, de muita responsabilidade, mas esses caras ganharam Série D, Série C, Série B, subiram todas as divisões, e eu falava, eu tenho que aprender com esses caras, eu tenho que estar junto com eles. E, mais uma vez, Então, tu trabalhou com ele no Paysandu? Paysandu, trabalhei com ele no Paysandu, trabalhei com ele no... Mas tu tava no Guarani naquela loucura lá que ele conseguiu... Não estava, não, nossa, aquele jogo do ABC com o Lúcio Flávio, acho que era 4 em Natal e reverteram. Sério? O Fumagalli, que é meu irmão, tava nesse jogo, era o 10 do Guarani e faz parte desse jogo aí. E aí, cara, o Chamusca, esse cara, ele fala assim, a partir do nosso trabalho que a gente se conheceu, ele fala assim, onde eu colocar os meus pés como treinador, eu preciso ter você junto comigo, porque você facilita o trabalho de qualquer pessoa do futebol. Então, onde eu for, eu vou te chamar. E depois acontece novamente que a gente tem o êxito em 2019, ele ganha a Copa Verde com o Cuiabá, permanece para o ano seguinte, e aí ele fala, preciso de você aqui, nós vamos subir o time para a Série A do Brasileiro. E logo ali eu estava em Cascavel, no Paraná, e ele me faz o convite. Num primeiro momento eu não vou, e depois o dono do clube me liga logo depois do Natal, ali perto do Ano Novo, e me faz o convite, me faz a proposta muito interessante, e eu saio de Cascavel e vou para o Cuiabá no ano do acesso, e a gente novamente trabalha, assim, montagem de elenco, gestão do dia a dia, treinamentos. O Cuiabá não tinha a estrutura que tem hoje, que é espetacular. Hoje é espetacular. Naquela época a gente tinha um campo para treinar no CT antigo e o campo e o estádio, a arena da Pantanal do Cuiabá para jogar. Hoje eles têm um centro de treinamento e assim o Chamusca mais uma vez, né, na confiança de ter eu do lado da comissão. Naquela época já não era o Caé, era o Caio Autuori, filho do Paulo Autuori, auxiliar dele. E trabalhava com ele. Paulo tá no Peru, né? Isso, e ele era o auxiliar técnico dele, e a gente faz um trabalho extraordinário no primeiro turno, a gente, assim, quando começa o campeonato, pela montagem de elenco e o trabalho deu liga, quando acabou o primeiro turno, a gente já sabia que a gente ia subir o time para a Série A, e o Cuiabá subiu, e ficou aí anos, né? Caiu agora recentemente para a Série B, acho que fez o ano passado, mas assim... Ano retrasado, aí não subiu, isso, não subiu, acabou ficando no meio do caminho. Mas ficou lá de 20 a 25, 24 ali, jogando Sul-Americana, enfim. E eu acho que são passagens... Revelando bons jogadores e melhorando tudo na estrutura e tal. E, assim, são duas passagens com dois treinadores que, assim, me ensinaram, me ajudaram, me colocaram diante de projetos, assim, com uma responsabilidade muito grande que a gente conseguiu dar o retorno. Então, são... dois de muitos, né? Hoje eu tô com o Leston. A gente escolheu aí, só dois, mas aí... Hoje eu tô com o Leston, que já tínhamos trabalhado em 2002, mas... Aí até para poder a gente emendar essa... E até porque a gente está próximo aqui do fim, Sim. Aí para poder a gente falar agora, pegar esse finalzinho para poder a gente citar mais o Floresta hoje, o Fernando hoje, e essa relação com o Leston hoje, fala pra gente como é que tá o planejamento, né? Como é que foi esse início. A gente sabe que teve uma dificuldade, mas vocês foram até muito bem no Campeonato Cearense. Fala um pouquinho para a gente aí do Floresta para 2026, essa relação com o Leston também, para poder a gente tocar. 2022, depois da saída do Drubsky, o Leston ele vem para aquele segundo momento, né? Que a gente teve uma dificuldade muito grande naquele momento dentro da competição. Começamos muito bem em 22 com o Drubsky, que depois a gente acaba tendo um momento de oscilação na competição, e aí tem a troca e vem o Leston no convite do presidente, liga para ele, e ele vem para cá. Na frente dele mesmo, porque aqui se assustar não, era zagueiro que gostava de cartão. Isso aí fazia parte do nosso dia a dia. E aí a gente consegue, naquele momento, a gente trabalha mais em função de tirar o Floresta daquela situação incômoda e voltar a vencer, que vinha uma sequência de 5 ou 6 derrotas dentro da Série C, e a gente consegue retomar a competição e a gente consegue se manter. E aí depois foi difícil no 22, porém, eu falo isso hoje sem medo algum. Hoje, depois os anos passaram, a gente nunca perdeu o contato. O Leston é super importante nesse processo da minha volta para cá. Floresta, né? E ele numa conversa nossa de
de telefone, de conversando, saiu daí, como é que tá, não sei o quê, e aí como é que tá a preparação pro ano que vem? A minha esposa fala com ele assim, viu? O Fernando saiu agora aqui do trabalho que ele tá em Lins, você vai esperar alguém ligar para ele aí? Por que você não dá um toque no pessoal? É que a gente adora Fortaleza. Olha aí. Por que você não fala com o Teixeira? E aí ele falou, vamos ver tal, e falou, no dia seguinte o Diego me liga. O Diego liga, depois o Diego viajou, depois o Teixeira liga, e aí eu faço o acerto ali próximo do Natal e retorno. Então, assim, o que eu tenho para dizer de tudo isso é, hoje eu estou vivendo, desde o dia 22 de dezembro, que eu cheguei antes do Natal até agora, a pré-temporada para o Cearense, o início da competição pesado para todo mundo, porque é jogo em cima de jogo a cada 3 dias, mas assim, eu consegui nesse período de, hoje inclusive, está próximo de completar 3 meses, 90 dias no clube, de vivenciar mais o dia a dia, o trabalho que é feito pelo Leston. Cara, eu conheço ele de quando ele era base do Cruzeiro, base do América, base do Bahia, e depois ele até trabalhou no interior de São Paulo, eu não lembrava, mas o profissional que o Floresta tem hoje, o nível de entendimento de jogo, o nível de preparação, de nível de trabalho diário, de engajamento, de envolvimento de todos os departamentos, de preocupação com cada detalhe do clube, esse cara não pode ficar só na Série C. Eu falo isso não é porque é meu amigo, porque a gente tem uma relação de amizade extra-campo. É pelo que ele pode contribuir com o futebol. Com o futebol. Nós que estamos lá, o Leandro acompanha muito bem isso também, eu estou presente em todos os trabalhos que ele faz, seja ele dentro de campo ou fora. Vídeos, quando monta-se o elenco, que o ano passado eles bateram na trave para subir, faltou um gol para subir no lugar de São Bernardo, ou do Londrina, que seja, somente um atleta permaneceu daquele elenco, o Diego Matos, que é o nosso lateral, que foi meu lateral no Paysandu anos atrás e hoje está aqui com a gente. Somente ele permaneceu. Então, você vem num processo que você perguntou de remontagem no estadual. Que não é fácil. Né? O que foi feito no ano passado dentro da Série C, o Leston conseguiu fazer algo dentro da competição. Esse ano, o time da série do Campeonato Cearense responde de uma maneira diferente, nos dá a chegada até uma semifinal contra o Ceará e nos dá uma referência de elenco. Por quê? A gente não precisou montar do zero na Série C. Nós temos um elenco que permaneceu sem nenhuma saída. E uma base treinada dentro do modelo de jogo que o Floresta tem hoje por conta do jeito que o Leston trabalha. Te interrompendo, eu assisti um jogo de vocês, eu até fiz, né? Que eu trabalho na federação também, na transmissão, na FCF TV. Eu vi um jogo de vocês contra o Tirol. Sim. Lá em Horizonte. Começou o jogo, não, foi no PV. No PV. Começou o jogo, eu fui disse, cara, o Tirol vai dar uma doidinha no Floresta aqui. Começou o jogo assim, e o Tirol, pá. E o Floresta, tipo assim, vem, né? Vem, tal. E o Tirol, aí, chute a gol, jogada. Aí eu comentando, né? Eu disse, cara, o Floresta aqui, quando ele se ajustou aqui, que ele enxergou o Tirol, cirurgicamente vai lá, depois faz o dois. Rafinha, depois acho que o Celene, né? Aí eu fui e disse, cara, esse time aqui vai ser enjoado. É justamente isso, o atleta que hoje trabalha e joga pelo Floresta e trabalha com o Leston, com a comissão dele, ele entra em campo já sabendo o que vai fazer, porque isso frio, tudo... né, cara? Porque para futebol hoje você aguentar... É o entendimento do que é feito, sabe? Eu acho que isso é legal. E outra coisa, nós estamos agora num processo de pontualmente fortalecer o nosso elenco com atletas que vieram de outros estaduais, para dar o quê? No nosso entendimento, o time do Cearense era um time com uma média de idade mais baixa, com investimento até para o Cearense que foi determinado pela presidência, e então tudo foi cumprido à risca, e deu certo, chegamos, sabemos que a gente poderia ter feito jogos melhores até contra o Ceará, não foi legal, legal, mas só que a gente sabe que o nosso grande objetivo era fazer um Cearense melhor. Faziam anos que a gente não chegava numa semifinal, chegamos, só que a gente sabe que a Série C é um outro patamar agora, né? Então, a vinda de aí, inclusive, tem que se ressaltar. A cada ano fica mais difícil, mais difícil. Porque assim, eu fico percebendo,
A gente antigamente só Série A. É. Aí depois a Série B foi se qualificando com a Sim. descida de alguns clubes tradicionais que foram Que daí desorganizados. puxa, né? Porque quando E aí desce... ele já vai e traz um Perfeito. modelo onde todo mundo vê. Hoje a Série B, que para mim, né, a Série B é a mais difícil de todas, da C, da B, da C, da D e da A e da B. Para mim a B é mais difícil. Eu falo isso mais para um outro momento, a gente Sim. conversa sobre isso. Mas assim, você já vê que a C é como se fosse a B de 5 anos atrás. Já. Tudo mudou, né? O Tudo B já está mais mudou. próximo da A, até por conta do investimento. O investimento, assim, o que vem de receita para os clubes da Série A é gigantesco. Gigante. Quem sobe sabe que, né? Uhum. E daí da B, eu até comentei esses dias. Quando eu já fiz, de cabeça eu não lembro agora, mas são inúmeras Série Bs que eu já disputei. Uhum. Épocas atrás, eu comentei com o Diego essa semana passada. Falei, Diego, lembra no Paysandu, o repasse da TV para os clubes da Série B era em torno de 3 milhões e 800, 4 milhões. Hoje, se você puxar depois para ver, com o novo acordo com as TVs e quem vai transmitir agora, vai chegar próximo de 15 milhões para cada clube. Então nós estamos falando de... Eu passei no... 3 vezes mais. Né? Eu passei no Paysandu fui campeão em 15, 17 e 18. Nós estamos falando de 15 para 26, são quase 10 anos. De 10 anos para cá, quanto mudou? Então, assim, os investimentos vão aumentando, a qualidade melhora e a Série C tem que vir junto. E a oportunidade de se fazer um trabalho também dentro da média que precisa, né? Justamente. Então, são fatores que contribuem positivamente ou não para o resultado final. Então, assim, voltando a falar da Série C, o trabalho que o Leston, não porque está trabalhando com a gente, eu falo isso para ele, como eu estou aqui hoje, já passei por clubes da Série A, Série B e quero voltar, eu acho que o grande caminho para a gente é fazer um Floresta vencedor, um Floresta que ocupe o seu lugar na Série B, por toda a estrutura que tem que ser falado, não posso deixar de falar, o que essa família Teixeira faz pelo Floresta, já fez pelo Ferroviário, né? Faz pelo futebol cearense. Pelo futebol cearense, não tem nem como assim, as pessoas do futebol sabem o quanto o mercado é difícil e a gente hoje tem o privilégio de estar num clube que, isso não devia ser falado, mas não atrasa salário, tinha que ser isso para todos, mas não é a realidade de todo mundo. Tem 30 dias. Tem 30 dias. A estrutura do Floresta, poucos clubes no Brasil têm. Vamos falar de nível de B, C e A, não, mas poucos clubes têm, então assim... Cara, a sala de imprensa, né? A imprensa foi copiada pelo Ceará, pelo Fortaleza. O nosso auditório, tudo, né? Assim, Hugo, tudo que o Floresta tem, nós sabemos que a nossa passagem por aqui, até hoje eu postei algo assim, toda vez que a gente passa num local, a gente tem que deixar o clube melhor. Então acho que a nossa função é essa. Trazer um pouquinho de cada experiência vivida em outros clubes para dentro do Floresta, para que a gente possa deixar o clube melhor do que já foi. E outra coisa, né? O Floresta subindo, o trabalho de quem fez subir também vai subir. Justamente, é isso que eu ia falar. O caminho para que o Leston, ele sabe, o Leston se tornou um treinador estratégico dessa divisão, mas para que a gente possa ir para o mercado da Série B, nós temos que levar o Floresta para a Série B. Então, assim, é um compromisso que eu tenho com o Floresta e com a minha comissão chefiada hoje pelo Leston, de fazer com que esse trabalho, que hoje eu vivencio há 90 dias e vejo o quanto esse cara entende de futebol, de visão de jogo, de estratégia para cada adversário, de entender que o modelo de jogo que ele estudou e ele acredita, ele é eficaz a partir do momento que os jogadores que vêm para o clube entendam o que está sendo feito. Então, o trabalho diário, tudo aquilo que você viu acontecer no jogo não acontece por acaso. É feito dentro da sala de vídeo que você falou, é feito pelos profissionais que fazem parte do staff dele, e é feito dentro de campo. Então, assim, peço a Deus que o que a família Teixeira faz pelo Floresta e pelos profissionais que ali trabalham seja coroado com o trabalho de excelência nesse ano de 26, da nossa comissão, do nosso staff, de todo mundo que veste a camisa do Floresta, que a gente possa, num segundo momento, voltar aqui para a gente poder falar já de Série B, dessa trajetória que nos levou à Série B. Deus te ouça e que seja assim, né? E conte com a gente, que a gente está na torcida também, está até simbolizado. Inclusive, aqui se você me permite, Hugo, eu sei que você já tem, mas a gente trouxe um presente para vocês aqui. Atualizado. Já vai para ali, ó, que ali tá as especiais. Eu acho que a gente não podia deixar de trazer. Cara, bacana. Tô dando para ver lá, né? Tá. Ó,
de presente Porra, na cara do gol. que tá bacana, hein? Camisa 6 do Fábio. Olha, do Né? Fábio Gol Alves, da né? patada. Hoje do Diego Matos, né? Mas Diego Mas o Matos. Fábio fez aquele gol lá contra o Vitória e ficou na história, né? Aí, cara, linda a camisa, não? Bacana. E eu vi que Mas tem deu uma ali, renovada aqui, ó. mas agora tem uma... Agora aquela vai pra lá, ó. Tá lá, ali tá as especiais. E assim, acho que é essa uma... daqui é a que vai subir pra Série B. Uma forma de agradecer vocês pela essa oportunidade de eu ser um cara de fora, mas assim, eu sou tipo o camaleão, né? Eu sou de fora, mas quando eu chego, eu se incorpora de dentro. a minha esposa fez essa fala com o Leston e assim, a gente adora Fortaleza, não é de falar da boca para fora não. O Leandro tá aqui, sabe, eu morava aqui na Aldeota, hoje nós estamos morando um pouco mais lá perto até para dar uma qualidade de vida melhor lá, nós morando lá na Praia do Futuro. Tá. Minha esposa tá lá porque eu vivo no clube, então assim, que eles vivam bem, né? que eles possam aproveitar dessa maravilha que é morar em Fortaleza e a gente possa se dedicar em tempo integral ao clube. Cara, então, um presente para vocês. Hein? Valeu, Linda a agradecimento camisa. aí. Obrigado mesmo. Agora vamos para um quadro que a gente tem aqui na cara do Golcast. Meu parceiro me abandonou, o LC Galeto. Era árbitro, né? Não parece. Não eu parece. Sei, eu mas estudei foi ele. árbitro. Foi árbitro, dizendo ele que foi árbitro. Mas brincadeiras à parte, a gente tem aqui um quadro onde a gente tem aqui os dois cartões, amarelo e vermelho, e a gente sempre deixa aqui na responsabilidade do convidado, ele dá esse cartão amarelo e vermelho para alguma pessoa, a gente, né, deixa bem à vontade, ou uma situação, a gente prefere pessoas para poder ter uma polêmica brincando, né? Mas a gente deixa aqui só para poder ser um quadro, às vezes é um momento que a gente está passando, por exemplo, né? Torcidas organizadas brigam nas arquibancadas e tal, pode ser um dos pontos, como pode ser também alguém, como a gente já aconteceu aqui, por exemplo, o Clodoaldo, ele deu um cartão aqui, cartãozaço vermelho por Paulo César de Oliveira, que foi o árbitro da final da Série B em 2002, e aí ele falou um monte e tal, de boa. Assim como também, como eu falei, alguma situação. Então, os cartões amarelo e vermelho ficam à vontade. Os dois são obrigatórios? Óbvio. Fala de um depois do outro. Você pega o amarelo, o amarelo é pro fulano de tal, é pra situação tal e tal. Depois o vermelho. O amarelo é uma advertência e o vermelho é uma punição. Segue a risca da regra que você conhece muito bem. Perfeito. Pode ficar à vontade. Pronto, também teve uma situação do Luiz Otávio, que esteve aqui com a gente. Zagueiro do Ceará, que esteve aqui com a gente. E aí ele decidiu dar um cartão vermelho pro Saulo Mineiro pelo jeito que ele se veste. Né? Quebrando a moda. Passar vergonha e tal, não sei o quê. E aí pode ser à vontade. Sim. Tá? Então tá aqui cartão amarelo e vermelho. É uma responsabilidade no final, é uma pegadinha. Eu não tinha visto essa parte, não. Não acompanhou e daí. Mas de boa. Comece por onde você achar melhor. Ó, o homem já vai logo no vermelho. Eu já vou logo no vermelho, porque... Já vai logo... Zagueiro, né? Cartão vermelho eu acho que tem que ser dado para todo tipo de racismo. Bacana. Toda essa parte que a gente tem vivido aí no futebol, não só com o Vinícius Júnior, mas todo tipo de discriminação que existe no futebol, inclusive do que a gente passou aqui em Fortaleza, que eu vivenciei isso muito lá no Rio de Janeiro, a questão que veio o comando, teve que intervir nas torcidas para que parasse com as brigas. Então, assim, tudo que é extra-campo, que afasta o torcedor, eu acho que tem que ter um cartão vermelho para essa questão de racismo, de tudo que discrimine uma pessoa, inclusive a questão das torcidas que tiveram que ter um basta uma intervenção de uma organização que a gente sabe, que determinou, e eu creio que o Estado deveria fazer isso, mas serve de exemplo para ver que tem quem manda, né? Então, assim, parou com essas brigas. Eu acho que isso não é só para Fortaleza, não é só para o Ceará, não é para o Floresta, para o Ferroviário, para o Maranguá, para o Horizonte, para todo mundo. Então, acho que essas duas questões, eu acho que cartão vermelho. Um cartão vermelho para duas situações. Para duas situações que incomoda muito nós que somos do futebol, demais. Né? E aí a gente falou do Vinícius Júnior, isso. Mas a gente sabe que no campo da várzea tem. Tem, em todo lugar. E que não tem esse... O pessoal reclama, e aí, cara, assim, só me estendendo um pouco, que é um assunto que realmente incomoda, porque todo mundo ainda critica o cara. O cara sofre, o cara escuta um monte.
E ele é o único megafone pra gente, porque tem casos isolados que o cara vai para casa e nenhuma entrevista coletiva ele consegue dar. Justamente. Então, boa aí pra ti. E eu também já passei por isso, lá fora tem muito. Aqui no Brasil já passei por isso. Meus irmãos já passaram por isso, a gente é de família negra. E eu sei como é, então acho que é algo que não pode deixar passar nessa oportunidade. Boa. Acho que até agradeço e vermelho. Agora amarelo. Hugo, eu vou usar o amarelo pra gente mesmo do Floresta. Pronto. Acho que o amarelo vai servir aqui pra gente deixar um recado que eu falo todos os dias internamente lá. É uma advertência pra gente pegar tudo que a gente sabe que no passado, nesses 10 anos de existência do Floresta, nós deixamos de fazer, até eu que já tinha passado daqui, que a gente possa estar ciente do compromisso que a gente tem com o Floresta. Bacana. Apesar da gente não ter uma torcida grande, de ser um clube lá do bairro. Irmão, só tem aquele cara lá, só ele serve por uns 150. O cidadão lá, eu esqueci o nome Carcará. dele. O Carcará. É ele mesmo. Então, assim, eu acho que esse cartão amarelo aqui não é assim para tirar do jogo, mas é uma advertência para todos nós que estamos fazendo e vestindo esse símbolo aqui do Floresta, para que a gente esteja atento, para que tudo que no passado não fez com que a gente conseguisse um acesso, que a gente possa colocar ali como pontos importantes que a gente possa todo mundo contribuir para que a gente conquiste o acesso esse ano. Então, eu achei legal, sabe por quê? Porque é uma atitude de humildade. Né? A gente reconheceu o nosso tamanho e aonde a gente quer chegar, né? 10 anos aí, e aí teve algumas coisas que deu uma tropeçada, não foi bem, tomei essa decisão aqui e tal, e pega tudo isso, bota aqui, conversa, fala, não vamos repetir mais. Até porque os atletas que estão chegando agora, que é um time novo, né? Do Cearense para cá e de agora para C, vai ser um elenco totalmente renovado. Que quando eles assistirem, a gente vai divulgar isso aqui depois, que eles possam entender a responsabilidade que a gente assume para vir para um clube que se compromete e faz tudo aquilo que está combinado. E outro, cara, o Floresta, assim, não é porque vocês estão aqui, mas isso aí é fato, é um fenômeno do futebol cearense. Era um time de subúrbio do bairro até um dia desse, e hoje é um time que performa na Série C. Tirando Ceará e Fortaleza, é o time mais bem posicionado no futebol brasileiro. Sim. Representando o Ceará. Então, isso aí tem que ser levado em consideração e os atletas têm que incorporar. Eu acho que isso são os cartões foram bem direcionados. Ele pegou de surpresa, mas... Foi bom, hein? Essa foi a pegadinha que saiu bem, Fernando, né? Cara, obrigado. Obrigado você, Hugo. As portas na Cara do Golcast estão abertas para você, assim como os outros projetos que a gente tem. O Galeto tem alguns projetos, eu também tenho outros projetos, a gente vai conversando, o Leandro está aí, é um parceiraço da gente. Então, quero agradecer o Floresta, agradecer o Fernando, agradecer o Leandro. Né? A gente sabe que hoje está corrido, a gente tem família, e aí tirar um pouquinho de tempo para vir aqui na Cara do Golcast, eu quero te agradecer demais. Obrigado, a gente está na pré-temporada e a todo vapor, daqui 15 dias a gente estreia lá contra a Inter de Limeira, então assim, para a gente poder ter um momento de falar um pouco da história, um pouco do clube, um pouco de tudo que nós falamos, eu acho que é uma oportunidade única, né? Eu já tive em outros programas aqui, outros eventos aqui, que eu te contei antes, mas muito obrigado, que a gente possa realmente contribuir para que o Floresta alcance os seus objetivos, chegue à Série B e que todos nós que estamos no dia a dia possamos entender o quão importante a gente é dentro desse processo. Então, obrigado a vocês todos. Eu que agradeço. Agradecer aí pela oportunidade. O Nilton também foi importante nesse, né? Demais. O Evandro, que está aqui, o livro dele aqui atrás. Ferreira Gomes, que já teve. É isso que eu ia falar. Eu me sinto lisonjeado de ter visto quantas pessoas importantes já tiveram no programa, nesse podcast. Legal. E fazer parte aqui, para mim, é uma honra. Um zagueiro também de seleção brasileira teve por aqui, Mauro Galvão. Mauro Galvão, que foi um dos ídolos do Vasco. A gente teve. Jogou na Suíça, inclusive, no Lugano também. Verdade. É ídolo lá na Suíça e. Um cara nota 1 milhão, estava sempre lá no Rio com a gente. Cara, obrigado por você ter vocês. vindo. Obrigado. Agradecer também você que esteve com a gente aí esse tempo todo. Muito obrigado. Não esquece, tá? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, clica no sininho, sempre vai ter uma coisa nova. A gente está renovando aí, trazendo alguns cortes para poder você estar fazendo justamente isso, ajudando a gente. Beleza? Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!